Sentada aqui, estava lendo aqui sobre a história de Jó. Como foi penoso toda a história de Jó. Já imaginou um homem tão próspero, um homem temente a Deus, casado, tendo seus filhos, e de repente foi perdendo tudo e lhe sobreveio a enfermidade. E além de tudo isso, ainda sobreveio também os julgamentos. Porque quando a gente passa por tempos difíceis, então nesses tempos difíceis vem também os julgamentos de quem não sabe, na verdade, o calo que nos aperta, as dificuldades que estamos passando. Então aí vem os julgamentos, até dos amigos às vezes mais próximos, né? E ficam os questionamentos, buscando e querendo entender o que de fato está acontecendo. Aí, diante de tudo isso, amigos acusando, até a própria mulher dizendo, abandona esse teu Deus logo e morre, né? Ou seja, Jó, mesmo assim, diante de tantas acusações, ele não desistiu. Ele não deixou de crer no Deus verdadeiro. E no capítulo 42, a confissão dele é muito linda diante de Deus, porque ele estava zerado. Zerado que eu digo, ele tinha perdido tudo. Ele só não tinha perdido a vida. Ele tinha perdido tudo, amigos. Ele não tinha perdido a mulher porque estava ali do lado dele, mas estava como acusadora também. Ele foi tão provado, foi tão forjado em todos os aspectos do seu caráter. E aí, diante de Deus, ele faz uma confissão. Ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre ser frustrado? Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Na verdade, falei do que não entendia, das coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, ele mesmo destruído, sabendo que a fé dele era tão soberana, tão grandiosa em Deus, que ele mesmo se sentia nada perante Deus. Ele mesmo sabia que ele não era absolutamente nada. E diante de Deus Pai Todo-Poderoso, ele com no pó e cinza, ou seja, não restava mais nada, estava entregue. Ele pedia perdão. Ele pedia perdão porque ele sabia que se aquilo era plano de Deus, ele sabia que ele precisava se entregar de todo o seu coração. E diante disso, desta oração, diante dessa confissão do trono de Deus, o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu muito mais. E uma coisa que eu achei bem interessante foi quando Deus usou os próprios amigos que o condenavam para abençoar Jó. Corrigiu essas pessoas com a sua justiça. Falou a eles mesmo: olha, tá vendo meu servo? Pega aqui essas tuas ovelhas, porque Jó tinha perdido tudo. Pega isso aqui, vai lá e dá para ele. Olha, tá vendo isso aqui que tu tens? Pega isso aqui e dá para ele. Então Jó foi sendo restituído de tudo. Ele foi restituído da sua saúde, ele foi restituído no seu matrimônio, ele foi restituído no seu lar, na sua casa, seus filhos,
Porque mesmo ele tendo perdido os filhos, mas Deus ainda lhe deu outros filhos. E Deus lhe deu tudo em dobro, em abundância. Então, se você hoje que está aí me escutando, está enfermo, perdeu bens, perdeu amigos, te preocupa não. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Há um tempo para tudo, eu já falei aqui para você. E há um tempo em que Deus derriba, mas há um tempo que Deus constrói. E há um tempo que Deus edifica, e há um tempo que Deus solidifica, e há um tempo que Deus constrói, e há um tempo em que Deus abençoa. E é este o tempo da restauração, o tempo de colher os frutos e as bênçãos, e o tempo de nós, quando recebermos, e em todo esse processo, a gente adorar, a gente não reclamar, mas a gente compreender que é o processo que vai nos fazer fortes e grandes lá na frente. Fica na paz.